Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. É com alegria que cumprimento a todos para juntos estudarmos mais uma lição, a penúltima lição desse trimestre. Chave de ouro, hein? A série Lições da Bíblia, hoje a lição 12, tratando do assunto, do tema geral, o conflito cósmico sobre o caráter de Deus. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor nosso Deus, abra o nosso entendimento, primeiramente nos perdoando de todos os nossos pecados e nos capacitando a compreender os teus ensinos através da tua palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa lição, podemos dizer que aqui encontraram três ciências distintas que se entrelaçam entre si nas Escrituras Sagradas: a teologia, a escatologia e a ufologia, trabalhado de forma entrelaçado dentro desse tema, assim como a Bíblia expõe a palavra de Deus. Começando pelo verso principal, que é Apocalipse 16, verso 7, gostaria, acima de tudo, de lembrar que esse ponto central da lição trata-se nada mais, nada menos do que um verso dentro do contexto das 7 últimas pragas registradas no Apocalipse. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse, capítulo 16, o verso 7. Muitos detalhes devem ser observados aqui neste verso e no seu contexto. Primeiro, João, o profeta, estava assistindo a um cenário de um futuro paralelo ao momento em que ele estava vivendo. Veja que coisa mais interessante, porque ele estava ouvindo voz do altar, e nesse altar, através dele, ele também ouviu vozes lá no passado, as almas debaixo do altar, lembra? Mesmo altar. E ouviu os anjos lá dentro do capítulo 16, verso 5, verso 6, anjos posicionados no mar, na água doce, anjos das águas. Ele estava ouvindo todo mundo falar, como se aquele altar tivesse muito mais do que um simples altar. Muito bem, vamos analisar passo a passo. Primeiramente, em se tratando desse altar, vamos lembrar o seguinte: esse altar aí, lá do santuário celeste, tem características fantásticas que o altar da terra, do santuário terrestre, era apenas uma imitação. Uma imitação que, sobre ela, acontecia algumas coisas. E onde ele estava localizado também é muito interessante nessa conversa, porque aqui nós estaremos tratando da quebra de alguns mitos que muitos se creem através das tradições e acabam formando lógicas ilógicas, lógicas entre aspas. Vamos lá. Êxodo capítulo 30 é onde trata do altar. Vamos inicialmente olhar o verso 2, que esse altar aqui da terra do santuário terrestre
ele tinha um côvado por 2 côvados. Largura, comprimento e altura. Mais ou menos meio metro por 1 metro de altura. Quadrado. Perfeito? E a 1 metro de altura. Do verso 6 ao verso 8, em primeiro lugar, porás diante do véu da arca, diante do propiciatório. Ele foi colocado no lugar santíssimo. E não no lugar santo como tradicionalmente se ensinam por aí. E não é para menos que Paulo lá em Hebreus fala isso, que ele estava lá dentro. Do lugar santo, do lugar santíssimo. Segundo lugar, de onde falarei contigo, Moisés. Então lá, Moisés, que não era sumo sacerdote nem sacerdote, ele entrava diariamente, constantemente, quando necessário, era o ponto de comunicação entre ele e Deus. Ele ficava diante desse altar, com as costas para o altar e diante do propiciatório, ouvindo do Shekinah, da presença do Deus vivo, a comunicação que tinha. Em terceiro lugar, aí também, entre o verso 6 ao verso 8 de Êxodo 30, diz que aonde Araão queimará sacrifício, tratando o altar, então, aqui atrás dele, na frente do véu, mas atrás dele, atrás de quando Moisés ficava lá, diz que ele Araão deveria queimar incenso de especiarias, agradáveis, cheirosas, né? De manhã e de tarde, diariamente. Então não era só uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava. Já vimos que Moisés, que era uma pessoa comum, era o líder do povo, mas era uma pessoa comum, não era sacerdote nem sumo sacerdote, entrava constantemente para falar, ter comunicação do Deus, receber as orientações de Deus para transmitir ao povo. Segundo, Araão, diariamente, cedo e de tarde, entrava para queimar especiarias aromáticas. E sem mencionar que os levitas, eles é que entravam e desmontavam e montavam e desmontavam para o transporte de todos os utensílios de todo o santuário. Não importa se era no lugar santo ou santíssimo, tinha um acesso normal. Apenas no dia da expiação é que tinha um momento exclusivo que uma pessoa exclusiva tinha acesso. Só naquele momento. Fora isso, existia critério? Sim, claro que existia. Mas pessoas devidamente autorizadas por Deus podia, sempre que necessário, entrar e acessar o lugar santíssimo. Então cai por terra os mitos de que o altar de incenso, em primeiro lugar, ficava no lugar santo. Segundo, que ninguém podia entrar no lugar santíssimo. E só uma vez por ano, o sumo sacerdote. Tanto Moisés, os levitas, autorizados por Deus, entravam. E Araão diariamente entrava. Muito bem. Ainda tratando do contexto do verso áureo, olha, só nesse verso, desse tema central de Apocalipse, capítulo 16, o verso 7, nós poderíamos aqui ficar horas e horas, tirando assuntos aqui dentro desse contexto. E o tempo que eu normalmente aprecio apresentar a lição é o tempo que eu vou poder apresentar ela lá na unidade evangelizadora, em todos os professores, em todas as unidades espalhadas pelo mundo. Por isso temos que sintetizar. Mas no momento oportuno, em momento aberto, para um seminário aberto, sim, aí temos mais tempo, uma vigília, quem sabe, para tratar de assuntos mais amplos. Mas aqui, então, de maneira sucinta, nós vimos que o trono que imitava o lá do céu tinha alguns detalhes a mais do que se acredita por aí. Mas logo nós vimos então
que João, como eu disse, no Apocalipse 16, verso 7, disse o seguinte, que está dentro das 7 pragas, como nós já comentamos, e eu pergunto aqui, de onde e como João estava assistindo tudo isso? Isso é muito interessante. De onde João estava? Nós já vimos que ele estava lá, diante do trono, e estava vendo tudo que estava acontecendo além, através desse altar, tudo que estava acontecendo lá embaixo. O altar, esse altar, apresenta uma espécie de monitor ou portal que João assistia os registros vivos pessoais da onisciência divina. Um registro vivo de passado, presente e futuro. Veja que coisa mais interessante. Lembra de Apocalipse 6, verso 9? Diante desse mesmo altar, João diz que viu as almas debaixo desse altar, daqueles que estavam sendo mortos durante a Inquisição, dos quais foram ditos, guarda as pontas, segura as pontas mais um pouquinho, até que haja mortos, sejam mortos, os seus conservos irmãos que haverão de ser mortos como vocês, no futuro bem próximo da ótica divina. E a última perseguição, registrada escatologicamente em Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 13, do verso 12 ao verso 18. Que conhecemos como decreto dominical. O dia que completar o número de conservos e irmãos mortos que morreram na Inquisição, ele vai dar um basta. Vai dar um chega. E nesse dia que ele der esse basta, esse chega, completou, ele fecha a porta da graça. E acontece o grande dia da ira de Deus. Com 7 cálices, sem mistura, para todos aqueles que têm o sinal da besta. Os justos serão protegidos. Lá naquele, como eu disse, a imagem do monitoramento divino que sinaliza qualquer situação. Nesse altar que o profeta estava vendo, é como se fosse, ele podia ser olhado como um portal dimensional, aonde, como eu já disse, ele poderia, através dele, contactar passado, presente e futuro, da ótica da onisciência divina, e não evidentemente, de um prisma real, mas um registro vivo, que paralelamente ele assistia e narrava e escrevia. Ezequiel passou por isso também. Quando ele foi levado lá, ele estava lá no Iraque, lá na Babilônia, no cativeiro, e foi levado lá em Jerusalém. Ele via as pessoas não viam ele. Ele estava num portal paralelo, ele estava numa dimensão paralela do registro vivo, para escrever os anais da história, da profecia e da escatologia. João passou por isso, e outros também. Filipe também passou por isso, lembra? Ele desceu, está ali conversando com o eunuco, acabou, o Espírito Santo levou ele, apareceu 40 quilômetros de distância, num futuro bem mais próximo, numa situação bem mais próxima. Sei lá se alguém viu ele aparecer do nada andando no meio do povo, provavelmente até que não, porque se visse, coitado, ninguém ia querer ficar perto. Mas um negócio interessante. Outro detalhe interessante aí, o posicionamento dos anjos. Se vocês observarem, tanto dos anjos como de João. João estava percebendo, ele estava vendo o portal, ele estava vendo o altar. E esse altar, além de todos esses detalhes que eu estou falando, parece também um sinalizador de GPS. Problema daqui, problema dali, aparece, e Deus ordena os anjos, o anjo da guarda vai lá e acode aquela pessoa. E cuida, protege. As orações ouvidas.
Está ali, tudo ali. As orações, os clamores do seu povo. Mas João estava ali e os anjos lá embaixo, como nós vimos antes de sair, em Apocalipse 15, o verso 7, mostra que um dos 4 seres viventes, que era um querubim, né? Esses querubins de Apocalipse 4 e de Ezequiel, capítulo 1, que no verso 8 diz que ele tinha a mão mecânica, uma mão semelhante à mão de homem. Diz que esse querubim, esse ser vivente, esse querubim entregou para os 7 anjos as taças da cólera de Deus, que seriam derramadas em 7 pontos, em 7 elementos distintos da natureza universal de Deus, envolvendo inclusive o sol. Agora, Apocalipse capítulo 16, verso 5, diz que ele ouviu dos anjos das águas. Posicionamento de um anjo em cima das águas. Teve anjo derramando em cima de terra. Anjo derramando no trono da besta. Anjo derramando no sol. Mas ele ouviu. João, presta atenção. João ouviu lá do altar, de onde ele estava assistindo tudo, através desse portal maravilhoso, da permissão da onisciência divina, que Deus permitiu ele para escrever e revelar para nós o futuro, muito além dos seus dias, que ele viajou de forma paralela, pela permissão divina, e assistiu tudo, e revelou tudo que revelou para nós, e do jeito que ele deu conta, ele explicou, e o que não deu conta é só a gente para tentar entender melhor, ou menos mal do que João, os ditos indizíveis, que Paulo preferiu resumir dessa maneira. E em se tratando então dos querubins, lá em Hebreus ele diz, assunto dos quais agora não trataremos nessa ocasião, não convém muito conversar isso agora. Ele ia tentar pôr a cabeça no lugar para ver se dava uma outra situação de conversar melhor. E quem sabe se ele conversou e revelou, está dentre os muitos livros que já foram extintos da Bíblia Sagrada, nas perseguições que essa palavra de Deus já sofreu aqui na terra. Mas em muito breve, todos nós seremos uma Bíblia viva, lida, aberta, lida e relida pelos homens. E coisas como os personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento revelaram também, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o profeta Joel, muitos de nós estaremos envolvidos em novas revelações, em novas situações, para o último grande êxodo que nos vai levar à Canaã celestial. Muito bem. Os 7 anjos, todos eles, 7 pontos distintos, todos tinham comunicação com o referido altar. Porque os que estavam posicionados aqui estavam ouvindo o que estava sendo dito no altar e vice-versa. Quem estava lá no altar estava ouvindo o que eles estavam dizendo aqui na terra. Apocalipse 16, verso 7. Ao mesmo tempo em que João assistia às ocorrências e falas do anjo das águas, ele ouviu alguém dizer, lá proveniente do referido altar, de frente do trono, uma voz que veio desse trono que está de frente a esse altar, ele ouviu a voz de Deus dizendo, aquele está feito, lembra? E outras coisas mais. O complemento da comunicação do altar. João, ele estava assistindo, falando, ouvindo e interagindo com esses anjos que estavam posicionados no futuro aqui na terra, dos que estavam posicionados no presente lá no céu, no presente de João, lá no céu, uma interação através desse altar, como eu disse, estava havendo uma interação entre João e esses anjos, que os anjos estavam posicionados no futuro, muito além dos nossos dias, ou pouco além dos nossos dias, ou melhor, porque estamos muito próximos de Jesus voltar pela graça de Deus, mas João, no presente dele, naqueles dias da ilha de Patmos, ele foi levado lá, e estava interagindo em distâncias tão grandes. Por isso disse
pela permissão divina, como se fosse um portal, uma dimensão paralela, lado a lado ele estava escrevendo tudo o que ele estava ouvindo e vendo e relatando. Muito bem. Eu gostaria de observar também, ainda aproveitando aqui, as 7 pragas que está dentro desse contexto. As 7 pragas, se você observar uma a uma, atingirão 7 elementos distintos do universo de Deus, da natureza universal de Deus. Pontos exclusivamente distintos que envolvem os seres que pecaram. Quando nós vemos a primeira praga, por exemplo, atinge a terra. O homem foi feito do barro. E ferida dos pés à cabeça aparece. A praga que vai separar o joio do trigo. Justo de injusto. Não se esqueça que é em um só dia, Apocalipse 18, verso 8. Literal, é o primeiro dia do milênio. E João ressuscita nesse dia, por isso a profecia do milênio é literal. Atingiu a terra, atingiu o homem, os homens que têm o sinal da besta. As pragas só vão atingir quem tem o sinal da besta. Os justos não serão atingidos. Nem um cachorro vai virar a língua. Mas atinge o homem e atinge a natureza. A segunda praga atinge água salgada. O mar. Vai atingir de cara a natureza e os seres criados. Porque os que vivem em volta do mar e os que vivem dentro do mar, tinta nele. Na primeira, atingiu a terra, atingiu os lá de baixo também. Filipenses 2,10. Apocalipse 12,12. Seres que moram debaixo da terra, debaixo do mar, que não renderam, que não dobraram os joelhos para glorificar a Deus, que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo, mas os que prepararam como nós, serão recolhidos para a grande viagem, para serem reintegrados na eternidade. A eternidade é uma dimensão paralela ao nosso mundo. Em volta do Sol tem vários planetas. Não podemos cientificamente falar nada que tem vida nesses outros ou não. Mas na hora que atingir o Sol, vai haver tinta para todo mundo ali. Eu, particularmente, prefiro me reservar ao assim está escrito. A terceira praga, os rios, água doce, atinge a natureza e atinge o homem. A quarta praga, o sol, atingiu o clima de cara de todos esses planetas que estão em volta do Sol. Observação. Lá na quarta praga é comentado que os homens mordiam a língua da dor das feridas que sentiam da primeira praga. Mais um detalhe, quando sente a queimadura do sol sobre essas feridas, eles blasfemam de Deus, mostrando aí a proximidade em questão de horas entre a primeira praga e a quarta praga que atingiu o sol. Quinta praga, vai direto no trono da besta. E automaticamente traz escuridão e frio, tenebroso e morder língua, frio, até queixo. Irmãos, outro detalhe, das 3 bestas que tem no Apocalipse, só a besta que sobe do mar, da qual, na última praga,
A grande cidade vai ser partida em meio. Hoje um país, né? O Vaticano é um país dentro de um país. Mas lá no Apocalipse 17, na altura do verso 17, 18, é uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. O Vaticano partido em 3 países. Lá na última praga. E aqui, na quinta praga, o que bateu lá, escureceu o planeta inteiro e trouxe frio. Sexta praga, o grande Eufrates. O nome do Eufrates, o significado do nome dele, lago ou água doce. Para que prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vamos raciocinar um pouco. Vem do Oriente para participar da grande batalha, do grande dia de Deus, chamada de Armagedon. Como que tudo encaixa? Se o Eufrates seca, o Pison já secou, que é o que passava na Arábia Saudita e virou um deserto. Agora seca o Eufrates. Entre o Tigre e o Nilo, que é o Gion, do Gênesis, fica esse espaço, esse grande lago. Jesus vem na direção do Oriente. A nuvem vai aparecer lá na direção do Oriente. Jó falou do caminho da luz. Constelação de Órion. Irmão White, livro Vida e Ensinos, página 109 e página 110, 110 e 111. Livro Vida e Ensinos. Por onde a cidade santa vai descer? Por onde os anjos passam de ida e vinda? Os reis que vêm do extremo oriente, em direção ao vale de Jezreel, lá na Palestina, no local onde vai se reunir os reis da terra, aonde o espírito de profecia fala que eles tentarão investir para eliminar com o povo de Deus, culpando eles das pragas. Eles dando as costas, então, para o Oriente. Oriente este que o santuário, a porta era voltada para lá. Os portais eram voltados em direção ao Oriente. Sempre. Eles de costa, então, para o Oriente, para o extremo Oriente, vêm em direção ao vale de Jezreel. Para a última grande batalha, para o último grande desfecho, a última grande reunião, que não vai dar em nada. Vai ser encerrado pelas pragas finais. E a última praga, eu diria que a sexta praga, na realidade, ela é apenas uma calmaria, um suspiro durante as demais, durante as 5 pragas que teve em sequência, para muitos que estão recebendo, mas é uma calmaria preparativa para a última grande tempestade. Que estão ali na região, tanto a natureza quanto as pessoas, vai sentir, claro, o Eufrates, um grande rio, com mais de 2.000 quilômetros de extensão, quase 3.000 quilômetros de extensão, vai sentir. Mas, por incrível que pareça, é uma calmaria. Nada de tão grave, né? Deus deixando os reis em se encontrar. E aí é a última praga, a sétima, o ar recebe a taça maldita. A última taça do cálice da ira de Deus. E o efeito é devastador. E justamente nessa praga, na hora que for derramar dessa taça, vai ser pronunciado aí o está feito. Deus concluiu o juízo e bateu o martelo, encerrou o julgamento, a fase investigativa. E solta as pragas. Libera os anjos com as 7 pragas. E agora, na hora que derrama a 7ª praga, ele levanta lá do trono e diz: está feito. E naquele momento que ele diz isso, é ouvido a voz específica dele, lá do trono. João estava ali, ouvindo a voz dele. E revela outras vozes com relâmpagos. Eu vou ler um trecho ali do grande conflito, para vocês verem o que a senhora White fala sobre isso. E os relâmpagos. Imagine uma hoste angélica preparando para vir para a terra.
Jesus disse que todos viriam com ele. Relâmpagos. Todos aqueles sistemas de transporte que carregarão esses seres que vão vir acompanhando Jesus. E o próprio Jesus, que na nuvem que levou ele, que o irmão White fala que lá dentro tinha aqueles que foram ressuscitados com ele, ele vai estar voltando. Jesus, na mesma nuvem, do mesmo jeito que nós vimos ele ir, ele vai vir. E ainda vai sair fora desses transportes para olhar cara a cara aqui embaixo. Mas vamos ver ali o que ela fala. Com relação aos trovões e terremotos em simultâneo, inclusive um especial, né? Que atingiu ali a cidade de Roma e partiu ali em três, o Vaticano. E tirou do lugar tudo quanto é ilha. E os trovões, imagina o barulho desse tanto de máquina, desse tanto de espaçonave vindo do céu para a terra, tremendo o universo por onde passar. Através desse portal imediato que eles vêm, em fração de segundo eles estão aqui. Dá bem para entender, para imaginar os relâmpagos e os trovões. O grande conflito, se você pegar a página 642 até a 647 do grande conflito, a edição que eu tenho aqui é a edição de 27ª edição de 1981. Deixa eu ler alguns trechos aqui para vocês verem. Na página 42, de cara aqui nós temos nuvens negras, as correntes de águas deixam de fluir. Característica de tsunami. Afasta a água para vir as tempestades. Nuvens negras e densas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indiscutível, indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo, está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, verso 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. Presta atenção, hein? As montanhas agitam-se como cana ao vento. Imagina um pé de bambu balançando com o vento. E anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se, lembra da tsunami? Afasta e volta, agora açoite com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se com as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Prestou atenção nisso? Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras, olha a última praga agora. Agora que vem a praga. Grandes pedras de saraivada, cada uma com peso de 1 talento, quase 30 quilos, hein? Cada uma. Olha o tamanho das pedrinhas, na ideia. Estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos.
As paredes das prisões desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro, por causa da fé, são libertados, os que estiverem presos naquela ocasião. Abrem-se as sepulturas, presta atenção nesse ponto, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui ela está dizendo que a ressurreição parcial, esses caras que traspassou Jesus, que Daniel falou em capítulo 12, verso 2, Jesus lá no Evangelho de Marcos apontou o dedo para eles e disse, vocês vão ver. Ele confirmou o que Daniel disse. Jesus não profetizou, ele confirmou o que Daniel disse. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre a luz do céu, com todos os anjos na sua companhia. E esses caras vão ressuscitar, vão assistir toda essa bagaceira. O final da 7ª praga que vai acabar matando eles mesmos. E eles vão ver Jesus voltar. Eles vão ver os justos ressurretos indo ao encontro com o Senhor nos ares. E os justos vivos transformados logo atrás indo ao encontro com o Senhor nos ares. E vão morrer junto com os demais ímpios vivos, que será revelado, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda. Queria ler mais um ponto aqui. A voz de Deus, no meio de quando o terremoto acontecer, vai abrir uma fenda no céu, e a voz de Deus é ouvida no céu, declarando, confirmando o dia. Lógico, aquele dia já terminou a praga, já está vindo. Ele está vindo buscar. Provavelmente, tudo leva a crer que numa sexta-feira está fechando tudo e nós estamos indo em direção ao céu. Vamos passar o primeiro sábado no céu, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O 6º selo terminará de fechar, concluirá os acontecimentos do 6º selo, com a vinda de Cristo, e o 7º selo é só meia hora de viagem daqui para lá. Apocalipse 8, verso 1. Meia hora literal, porque o contexto do milênio é literal. Tudo ali é literal. E nós vamos ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da vinda de Cristo. Nós vamos estar sabendo isso claramente. Surge logo no Oriente, então, uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho de uma mão de um homem. E a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas movem-se de seu lugar. Os reis, os grandes, os tribunos, vai pedir o quê? Para as montanhas e para as pedras cair sobre as suas cabeças. Muito bem, meus queridos irmãos. Na lição de domingo, ou segundo tema, a revolta no santuário celestial. Nós vimos que Apocalipse capítulo 12, o verso 4, apresenta que o dragão lançou a cauda dele e trouxe uma terça parte das estrelas do céu no chão, representando os seres que viviam nos mundos, lá no reino eterno, que foram expulsos da eternidade. Apesar de viverem mais tempo do que nós, pelo tempo que eles viveram na eternidade em pecado, eles vivem aqui nesse mundo como se fosse, se tivesse acesso em dimensões paralelas restrito a esse planeta. Porque eles não se encontram conosco normalmente e nem nós com eles. Só quando Deus permite algum contato do gênero, dos quais alguns revelados nas Escrituras Sagradas, que nós já comentamos, que aconteceu aqui na Terra, tanto em conexão aqui dentro do mesmo território, como em territórios distintos e distantes. E essa cauda, representando a subversão então de Satanás, que trouxe esses seres de lá para cá, foram expulsos,
O Apocalipse 12, de 7 a 12, relata detalhes dessa guerra armada, dos quais, em troca desse acontecimento, a lição vem falar de Ezequiel 28, 12, 17, Isaías 14, 12 a 15, que fala nada mais, nada menos, dentre muita coisa, de querubins. De que ele, Lúcifer, esteve no querubim protetor. Os querubins descem a entender que eles são cobridores, pelo próprio significado. Claro, se imaginarmos que os aviões de guerra aqui na Terra, eles não dão cobertura ao exército de solo, os querubins também dão cobertura ao exército de solo do Deus Altíssimo. Sejam eles o povo de Deus aqui na Terra, sejam anjos que estiverem do nosso lado. Eles dão cobertura. São explicações paralelas ao contexto bíblico, baseado na própria Bíblia. Que nós temos os relatos que o tempo não nos permite tratar de tantos detalhes. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção sobre essa questão é que lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, entre o verso 2 ao verso 3, do verso 1 ao verso 5, analisa esse trecho todo, mas ali nós temos uma informação que Lúcifer disse que instalaria, colocaria o trono dele no meio dos mares. Isso é muito curioso, porque isso nos remonta, curiosamente, ao Atlântico, que à direita dele teríamos o Oceano Índico e à sua esquerda o Pacífico. Nos remonta também ao Triângulo das Bermudas. Quantos transportes que sumiram, quantos aviões, quantos navios, quantos e quantos. E pessoas. Mas na Bíblia também conta uma história muito interessante de terra abrindo e engolindo. Gente com papagaio, cachorro e tudo. Com carroça, com tudo. Se fosse hoje no nosso dia, ia ônibus, ia avião, ia carro, ia tudo. A Bíblia não conta o que aconteceu lá de baixo. Hipoteticamente ficou uma ideia que morreu todo mundo. Bom, de toda forma, vimos que eles foram excluídos da dimensão nossa aqui de cima. Passou lá para baixo. Deve ter algum tipo de cadeia mais especial por lá, aquelas mesmas, que alguns estão lá. Um espaço aéreo vigiado a bala. E não pode sair. Espaço terrestre e tudo. E não tem permissão. E se aproximou, fulminou. Não importa se está vivo ou se está morto. Não interessa. O que interessa é que são situações que ocorreram lá e continuam ocorrendo. E que são informações que nós não temos muito acesso. Que os governos do mundo inteiro tratam como assunto de segurança nacional de cada continente. Então, como eles não têm explicação científica para explicar tantos detalhes, velocidade, movimento de corpos dentro dessas naves, fazendo movimento em forma angular, na velocidade da luz ou acima da velocidade da luz, que na nossa física estaria totalmente desintegrado. Então tem muito erro na física, né? Na nossa física está muito longe de chegar a uma precisão, porque esses seres fazem esse movimento. Lá em Ezequiel mesmo eles que viajavam em forma de relâmpago. Relâmpago faz esse movimento. E não desintegrou ninguém. Então, seja lá o que for, está aí, são ações paralelas. Então, e o diabo nós sabemos que está vivo. Ele é certeza. E os anjos dele. Mas eu sei de uma outra coisa. Que todos os que já morreram, tanto os que vieram, se é que morreu, quanto os que já morreram, que vivem aqui em cima da terra, ou dos que vivem lá de baixo, que interessa, ou lá debaixo do mar, vai ressuscitar um dia. Ah, mas vai. Depois do milênio, para viver aquele pouco de tempo de Apocalipse, capítulo 20, verso 3. Que entre o verso 7 e o verso 8, eles voltam a enganar as nações, porque durante o milênio ele preparou o planeta Terra, segundo os moldes dele, dentro daquele tempo de extensão da operação do erro,
para onde a cidade santa vai descer, vai cercar e vai ser o fim de todos, definitivo, os ímpios. Acusações, terceiro tema. Eu gostaria de comentar, veja que, lembrem-se que no dia 25 de novembro passado, agora, de 2013, a lição 9, nós vimos que lá em Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 20, foi exposto um modelo de julgamento. E hoje, nós olhando do verso 1 ao 5 do mesmo capítulo, vemos também um modelo típico de iniciação ao pecado. Veja que paralelo mais interessante. A acusação é uma exposição clara de alguém que está se iniciando ao pecado, sendo iniciado ao pecado. Sempre ele está acusando alguém. Sempre está justificando os seus erros. Lá no Gênesis, ninguém queria assumir nada. Um efeito dominó jogando culpa em todo mundo. Eu pergunto, e hoje mudou alguma coisa? Sabe, a convivência humana, meus irmãos, depende de vivermos em sociedade com retidão, com humildade, com amor. São gemas raras do tesouro divino, essa forma de comportar que nos identificam com quem nos criou, o nosso Deus. Na lição de terça-feira, o quarto tema, vindicação na cruz. Veja que Jesus na cruz venceu. E nós, na segunda volta dele, vamos contemplar essa vitória. Que emocionalmente, dentro da nossa mente, podemos ser vitoriosos. E temos que vencer esse grande conflito entre nós, para amanhã vencermos ele na segunda volta de Cristo. Mas lembra que 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, Jesus declara, através de Paulo, que o último inimigo a ser vencido será a morte. Porque Jesus só vai considerar a plena vitória dele quando ele coroar os céus, porque ele morreu. Aí sim ele fechou a tampa com o balaio. Eliminou os ímpios e para todo sempre virou a página dessa dimensão lamentável da história do pecado. E estaremos para sempre reintegrados na eternidade, que um dia a nossa raça foi excluída de lá. Por isso que Romanos, capítulo 3, verso 21 a 26, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos serão restituídos, justificados pela redenção de Cristo. A vindicação no juízo. Aqui, se a gente analisar os textos sugeridos, que é muito interessante, em Apocalipse 16, 5, 7 e 19, 2, em suma, nós podemos ver que o julgamento da grande meretriz, da grande Babilônia, vinga ou vingará o sangue dos justos. Se nós olharmos o Salmo 96, especialmente o verso 3, julgará os povos com sua justiça e fidelidade. Se analisarmos 2 Timóteo capítulo 4, o verso 7 e o verso 8, Paulo dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O verso 8, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, não só para ele, mas para todos nós. No Apocalipse 16, 5 e 7, o anjo das águas e o anjo do altar proclamam uma declaração indispensável. Justo é o Senhor por tudo que está fazendo, poupando os justos e punindo os ímpios de uma só vez, atingindo todos os elementos aonde tem um ímpio vivo e poupando o justo.
Quinta-feira, o espetáculo cósmico. Vamos, para finalizar, analisar um pouquinho de Ezequiel 36, de 23 a 27. O verso 23, santificarei o meu grande nome diante das nações. O verso 24, vos tirarei de todos os países e vos trarei de volta para a vossa terra. Lembrando de Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi a santa cidade descendo com os santos e com o Senhor lá dentro. Verso 25, lá de Ezequiel, então, 36. Aspargirei água. Lembra que água que é? Apocalipse 22, 1. Da água pura do rio da vida, cristalina, né? E vos purificarei das vossas imundícias e dos vossos ídolos. Verso 26. Vos darei um coração novo para substituir esse coração de pedra que vocês têm. E mais uma no verso 27. Colocarei dentro deste coração novo o meu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Missão minha e sua em harmonia com o Espírito Santo. Missão urgente. Que isso é adorar a Deus em Espírito e verdade, da qual Jesus revelou aquela instantânea ex-prostituta que logo dali já abandonou aquela vida e saiu fazendo um arrastão missionário. A palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria de citar somente a última frase do terceiro parágrafo do manual. No sacrifício de Cristo se encontra a fonte e princípio de todas as outras missões de amor. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido. Estejamos lá, juntos, vitoriosos, naquele grande dia. Nós e nossos lares aqui representados. Santo Deus, permita-nos, pela tua graça e misericórdia, fazermos parte deste grande povo, dessa multidão incontável que marchará para dentro dos portais da cidade santa. Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.